Rapidamente, então, o grupo apresenta em 15 minutos, a gente estava pensando em 20 minutos, mas estamos um pouco atrasados. Tentar concentrar em 15 minutos a apresentação do grupo. O grupo dos críticos terá 10 minutos de comentários e o grupo apresentador 10 minutos de réplica. Vamos fazer isso com os 3 grupos e a proposta é que depois a gente abra para o plenário. Pode ser assim? Grupo da gestão municipal, então. Então, o debate foi interessante, mas o tempo, né, não foi muito adequado para a tarefa colocada, né? Mas vamos lá. A gente pegou um pouco do roteiro, né? Qual é a finalidade da questão básica no conciso do grupo? Produção do cuidado integral, da saúde e diálogo com as necessidades do território. E 2, prosseguir uma prática de qualidade universal e com resolutividade, como porta de entrada preferencial e coordenadora do cuidado na rede de atenção, sendo reguladora dos demais níveis de atenção. Se alguém aqui do grupo quiser acrescentar, modos do governo, né? E a distribuição do poder, como é que a gente imaginaria no município. Gestão democrática e participativa, com espaço com a gestão em todos os serviços. Ali a consigna maior que a gente pensou, né, a partir do debate. E embaixo colocou um pouco de como é que se organizaria, né, ter espaço de rodas em todas as unidades, envolvendo trabalhadores e usuários, ter gerentes em cada unidade de saúde, junto com conselhos locais de saúde. A participação desses conselhos locais garantiria também usuários, representantes dos usuários também nas rodas das unidades, apoiadores institucionais, na lógica de apoio institucional da gestão às equipes e o colegiado de gestão. Um outro debate que o pessoal fez, a gente colocou aqui porque estava indeciso se colocar isso ou não, estava a ver com o debate, mas colocou assim: existe que a qualificação dos gestores com autonomia e administração financeira seja pré-requisito para ser gestor. Foi entendido do ponto de vista do secretário de saúde, né, ter um pouco dessa capacidade e autonomia. Do modo de atenção, modo da produção do cuidado, alguma... daqui para frente fica mais... o resumo não ficou tão legal, mas beleza. Vamos lá. Coordenar a atenção à saúde como porta de entrada preferencial na ordenação da rede. Ampliar a equipe de acordo com a necessidade local. Saúde da família, tendo acolhimento e territorialização. E teve um debate do ponto de vista de apoio, serviço de apoio diagnóstico próximo das unidades. Foi compreendido que o Antônio Carlos colocou ali, ampliar que hoje, né, as equipes na atenção básica necessitam de um conjunto de os serviços para ampliar o cuidado do ponto de vista diagnóstico, que esses serviços estivessem mais próximos da atenção básica. E ampliação de oferta de serviços de acordo com a realidade local. Em relação à integração sistêmica e de rede. Esse aqui eu acho que é interessante que alguém complemente, porque eu só fiz papel que estava lá no carro. Né? Estava no debate. Colocaram intersetorialidade, agenda conjunta e encontro para garantir o fluxo de informação, cadastro eletrônico único, sistema de informação integrado, prontuário eletrônico, já principalmente na InvSUS, né? Tem também matriciamento e organização a partir do projeto terapêutico singular e canais efetivos de comunicação. Aqui a gente não fez. E o último fala de gestão do trabalho, o único consenso que foi debatido no início, a história de garantia da precarização dos vínculos, né, seja concurso ou outros meios,
e também o processo garantido ali, o processo da política de educação permanente. Os outros dois aí não conseguiram avançar muito o debate e fazer consolidar. Terminamos aí. Bom, boa tarde. Eu fiquei aqui do grupo da crítica da parte da gestão municipal de ser interlocutor. Fiquem à vontade para a gente dialogar. O nosso grupo, o grupo esse todo da parte da crítica, entendeu que a gente deveria se subdividir, então uma parte do grupo ficou com o município, outra parte do grupo vai ficar com o Estado e outra parte com o Ministério. E a gente vai tentar dialogar aqui com os nossos colegas que trabalharam com a questão da gestão municipal. E não foi por acaso que muito daquilo que o grupo entendeu que ia aparecer, acabou aparecendo de fato na apresentação de vocês. Logicamente que vocês estão de parabéns, porque abordaram de forma bem ideal, de forma bem modelar e padronizada, tudo que diz que deve realmente ser feito em termos de princípios e diretrizes mais caras que a gente define no campo da atenção básica, mas nós vamos fazer papel de advogado do diabo aqui. Com todo o respeito, eu estou falando muito. Com todo o respeito, a gente vai fazer um papel de advogado do diabo aqui, no sentido de provocativas e de acentuar aí o debate em torno, né? E aí, eu acho que, primeiro, vocês tocam em pontos bem fundamentais, de cara, trabalhando os 3 grandes mantras mais preciosos que a gente defende ardorosamente, que é o cuidado integral, a coordenação do cuidado e o ordenamento de redes. Isso ficou bem latente no nosso grupo, né? E agora, como fazer isso, né? Como dialogar com esses conceitos e princípios com a realidade que a gente tem nos nossos municípios, né? Na medida que os nossos municípios estão bem distantes desses conceitos ideais, né? Vocês trazem esse ponto como esses 3 pilares da atenção básica como estruturantes do processo e aí tocam na governança, né? Falando em gestão democrática, em cogestão, espaços de roda, apoiadores institucionais. Foi outro ponto que a gente colocou, discutiu muito no nosso grupo. Até que ponto a gente está levando em consideração modelos ideais e não abordando também a possibilidade de hibridizações. Isso não foi conceito unânime no nosso grupo, mas de alguma forma isso também pairou na discussão. Eu acho que pode contextualizar e reforçar a provocativa para a discussão. A hibridização de modelos de gestão, né? Levar em consideração essa hibridização seria um pecado mortal para nós? Ou será que não é possível também, na medida da realidade que a gente tem em cada conjuntura aí dos municípios, também lançar a mão, por que não, às vezes, de algumas ferramentas, inclusive do que o terrorismo preconiza? Aí é uma outra provocativa que eu, sem pudor nenhum, estou colocando aqui, não que eu seja defensor do terrorismo, muito pelo contrário, mas eu também não sou defensor do politicamente correto pelo politicamente correto,
para todo mundo ficar engessado num contexto, às vezes, de um ideal que, quando dialoga com a realidade da prática, não consegue sair de um processo que é muito ideal e produz um limbo de gestão e uma perda de tempo do gestor de conseguir esse ideal, talvez seja pior do que a burocracia de papel, às vezes, esses engessamentos, às vezes provocados. E isso diz respeito a todo um projeto modelar de governança, né, que de repente, não partindo do ideal, mas tendo como meta esse ideal, a gente pode até um dia chegar lá nesses patamares que a gente aqui tanto almeja, mas quando chega na prática, não é disso que a gente consegue no contexto aí da realidade. Em relação às diretrizes de cuidados, diretrizes e princípios que vocês também abordam, a questão do ordenamento de redes, né? A questão de como fazer, né? Todos aqui sabemos, né? Todos aqui temos toda a apropriação desses conceitos que são muito caros, né? De longitudinalidade do cuidado, de integralidade da atenção à saúde, de toda a subjetividade que está em torno de vários princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica. E dentro desse bojo, como que a gente consegue transformar sem, logicamente, sempre com muita inquietude e conflitos, esses princípios e conceitos em prática concreta, né? Aí eu falo de um lugar que preocupa muito a muita gente que é militante da atenção básica, que é o perigo de transformar todo esse discurso da atenção básica num discurso vazio, de que a gente fala, todos nós há muito tempo já todos defendemos de várias formas tudo isso que foi aí apresentado, mas a efetividade prática disso tudo ser efetivamente concretizado, né? A viabilidade para que isso aconteça, o percurso que isso vai trazer nesse contexto. Vou me dizendo aí no tempo para... Estou contando o tempo aqui. Só para trazer outros aspectos que são muito caros também, 2 minutos. Para o grupo. A discussão que você, eu acho que trazer um pouco mais a discussão sobre acesso e qualidade na atenção básica e de como produzir esse acesso de forma legítima junto à população. Vocês citam a autonomia administrativa e financeira do gestor local, como conceito do município. E quando vocês citam canais efetivos de comunicação, né? O que vocês querem dizer exatamente com isso? Pessoal dos hospitais. A gente ficou com esse ponto de interrogação também, né? E outra questão, são várias questões. Como criar a composição das equipes? O máximo direito e como a gente operacionalizar isso dos municípios? Vamos lá. Pronto. Qualquer pessoa pode se manifestar. Não tá... É democrático o grupo 1, hein?
a gente colocou lá que o nosso... Bem, começando, vocês trazem algumas questões que a gente botou o modelo ideal, né? E dentro dos princípios e diretrizes que a gente aqui não inventou roda nenhuma, tudo aqui já está escrito, tudo que a gente trouxe, a gente sabe que na verdade isso já é discutido, né? Mas assim, quando a gente estava lá no grupo, a gente tem uma realidade de um grupo grande, com várias experiências, e a gente tentou encontrar como é que o grupo se entendia dentro desse contexto, como é que esse município estava, e aí vem as experiências pessoais, e a partir daí, como é que a gente pensaria que poderia ser. Então, muita coisa realmente já existe, e a gente entende que o difícil é como fazer isso acontecer, e era o grande chave. Mas aí não deu tempo de esmiuçar, o roteiro era enorme, e a gente se pegou realmente no roteiro, e acabou que a gente não conseguiu sistematizar. A gente fez uma chuva de ideias com várias... me ajudem, várias ideias aconteceram, e depois a gente não conseguiu realmente fechar como é que a gente idealizou toda essa questão ideal. Mas algumas coisas que vocês trazem aqui, por exemplo, já começando pelo final, como ampliar as equipes da atenção básica. Então, assim, a perspectiva era que a atenção básica ela pudesse ter um modelo um pouco mais ampliado, né? Não só quando a gente fala na equipe, porque a gente tem esse modelo do PSF, que no nosso caso, no nosso município, foi o modelo idealizado como estratégia para fazer o modelo da atenção primária funcionar. E ele é limitado numa única equipe, então a gente acha que essa equipe matricial ela poderia estar com um território definido, com maior autonomia, tendo um modelo de também mesclando entre a média e a complexidade, podendo servir como apoio diagnóstico. Seria mais ou menos nessa questão uma equipe mais ampliada, de ter mais autonomia para poder resolver essas questões. Eu, basicamente, acho que era isso que eu queria falar em relação ao grupo. Aqui foi falar também essa questão da efetivação da comunicação, o canal efetivo. Alguém do grupo quer falar sobre isso? Falar mais levantado. Em relação à questão da ampliação das equipes, de acordo com a necessidade local, quando a gente fala no território, a gente vê a questão da realidade daquele território. É diferente, essa ampliação é da gente ter profissionais a mais de acordo com aquela realidade. Eu tenho uma situação de risco em determinado território, eu tenho aquele profissional de apoio, não como o NAS, porque o NAS é uma coisa mais ampla, onde ele vai estar ligado a um determinado número de equipes, mas sim aquele território. A questão da introdução de mais uma enfermeira para a questão da parte administrativa, ou enfermeiro não, um profissional de superior para essa questão administrativa que hoje fica como enfermeiro da equipe. Então, quando a gente fala nessa questão da ampliação da equipe, é de acordo com a realidade local que a gente vai estar tendo. A questão do diagnóstico, o colega que falou ali no grupo, ele podia estar até relatando melhor, né? Bem, acho que dialogou um pouco com o que ela trouxe e respondendo parte do que vocês colocaram para a gente aqui. A questão do acesso e da ampliação da equipe. A gente fala, defende, até se emociona quando fala na questão de ampliar acesso para o ordenador e ordenadora. Só isso só acontece se a população entender que a atenção primária é a porta de entrada. A gente não pode impor isso. A gente tem que levar em consideração que a gente precisa qualificar esse ponto de entrada para que a população entenda ele como ponto de entrada. Se a população acha que o hospital é mais interessante para ela vai para o hospital. Então a gente fica muitas vezes tentando colocar uma responsabilidade em um determinado ponto de acesso e não qualificando ele para isso. Ele só vai ser acesso preferencial quando a população entender que ele é. Para isso, a gente precisa aumentar a resolutividade. Então tudo que a gente trouxe, aumento de profissionais na equipe para dialogar com as necessidades da população, para que a população entenda aquilo dali como importante para a saúde dela, tá certo? E isso aí vem não só a questão de um técnico que poderia, o grupo entrou em discussão se seria enfermeiro ou não, para que ajude na gestão, em especial gestão de pessoas. A estratégia do PACS hoje no Brasil está em crise por uma demanda crescente de gestão de projetos
centrada na coordenação da unidade da família, que a pessoa não dá conta. E além de fazer tudo isso, dá conta de todos os programas, ainda gerenciar pessoas no território tão adverso que é. Então não há como a gente pensar que a equipe mínima que está na portaria do Ministério da Saúde dá conta daquilo que a gente quer. Não há. É a gente querer se enganar mesmo. Então você customizar do mínimo uma ampliação dentro da realidade do território, que é isso que o grupo trouxe, tá certo? Ela tem muito mais chance de fazer com que aquele ponto de acesso seja legitimado pela comunidade. Aí sim a gente consegue o acesso, a gente consegue a porta de entrada preferencial. Bem, eu acho que se você falar de questão, a gente vai acabar falando muito, eu queria que o teu grupo falasse das outras coisas também. Ah, sim. Então, o que a questão do apoio diagnóstico, né? Isso é uma discussão, eu vou deixar antes que ele me demita. Isso é uma opinião pessoal. Não é do Ministério, eu coloco muita esquina aqui, tirando pra achar. Tá certo? Isso é uma opinião pessoal, como eu já fui gestor, tive essa experiência, mas não dialoga com a política, mas o que eu entendo, o que acontece? A medicina ela é dinâmica, a clínica médica é dinâmica, e a formação que as nossas universidades vêm fazendo, elas vêm agregando, certo? Determinados procedimentos, tecnologias duras, tá certo? Na busca do diagnóstico. Tá? Há 10, 15 anos atrás, a anamnese era um dos grandes instrumentos do diagnóstico. Hoje não é mais. Certo? Infelizmente, eu não vou criticar, infelizmente. Mas o que acontece? Hoje os profissionais de saúde eles necessitam de uma série de tecnologias duras, tá certo? Não é de muita complexidade para dar conta daquilo que ele acha que dá o diagnóstico de qualidade. Então, eu entendo que o que a gente chama de média complexidade, tá certo? Por exemplo, eu não consigo entender a ultrassonografia como média complexidade, eu não consigo entender o hemograma, vários grupos de tecnologias duras de baixa complexidade, que para mim isso tem que ser atenção básica. Isso tem que, inclusive, ser financiado pela atenção básica. Não há como a gente achar que o camarada vai entrar numa fila. Olha só, está preconizado normalmente nos pactos 2 a 3 ultrassons em um pré-natal. Tá certo? Aí você vai fazer a gestante ir para uma fila. Ou seja, a gente distanciar esses exames de baixa complexidade para um lugar muito longe do território, a gente não consegue efetivamente dar condições da atenção básica ser resolutiva. Certo? Então a ideia, a gente fez o quê? Eu citei um exemplo do município de Itabuna, certo? Na Bahia, ao qual o secretário de saúde, a cada 6 unidades, construía o que eles chamam de centro de apoio diagnóstico, que é no território. Então, entre 6 e 5 unidades tinha um centro onde tinha as principais especialidades e exames de baixa complexidade que davam conta daquele território. Então, a cada 6 unidades tinha esse centro. Entendeu? Aí o grupo, isso não foi consenso no grupo, a gente botou aqui, mas entenderam, alguns acham que de repente só a comunicação efetiva e eficiente dá conta da média ligar com a atenção básica, outros não, tá certo? Mas na minha opinião, eu acho que precisa ser revisto o que é de fato a atenção básica, procedimento de atenção básica, procedimento de média e alta complexidade. E eu acho que essas tecnologias duras de baixa complexidade precisam estar dentro da responsabilidade da atenção básica e tem que estar inserido no processo de trabalho das unidades básicas para a gente conseguir resolutividade, senão a gente não vai conseguir.
nós tivemos vários consensos, mas alguns não conseguimos acertar, então colocamos em vermelho, que até porque o tempo não deu mesmo para a gente, né, tentar organizar melhor. Então, as nossas finalidades, objetivo e objeto. Então, nós entendemos que a gestão regional, após alguns minutos de debate, né, ela é uma gestão compartilhada entre todos os atores de uma determinada região. Isso engloba, quer dizer, algo engloba representações daquela região, sejam apoiadores, ou seja, a questão da representação do COSEMES, né, porque inicialmente a nossa fala ficou muito focada na SES, porque o grupo tem muita secretaria, nós temos muita secretaria estadual. Então a gente ampliou realmente esse olhar, né, para entender quais são os atores que são regionais. Né? Então todos aqui nós colocamos COSEMES, Conselho de Saúde, SES e secretarias municipais. Né? O contexto, né, nós colocamos a questão do COAF, né, como um ponto importante de discussão para dentro dessas instâncias de articulação, o que é previsto dentro do decreto e dentro do COAF, as regiões de saúde, as redes de atenção à saúde. E as funções: apoio institucional e matricial, com suporte técnico e financeiro, definição do desenho territorial, ampliar o olhar dos atores locais, transversalizar o debate da atenção básica para a coordenação do cuidado, organizar a garantia de acesso com qualidade e otimizar recursos. As funções devem ser afinadas com a singularidade dos territórios e das regiões. Né? Então, o problema: desobstruir barreiras entre os níveis de gestão e trabalhadores para fluir a informação. Então, o nosso foco do nosso debate foi muito como a gente faz essa articulação, né? Das secretarias, dos COSEMES, para dentro dos municípios, como é que a gente faz o apoio, quem está dentro da Secretaria de Estado para o município, né, que às vezes nem sempre é descentralizado, no caso da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, nós temos apoio, né, para as regiões, mas não é descentralizado, está tudo em nível central. Organizar lógicas de apoio institucional e matricial de forma integrada entre as instâncias e atores envolvidos para fomentar comunicação, democratização do conhecimento e qualificar a informação que deve chegar nos gestores, trabalhadores e usuários. Proporcionar fóruns e espaços de reunião, né, isso aí já são estratégias que a gente vem discutindo no grupo, né, encontros sistemáticos entre gestores e trabalhadores. A educação permanente também como ponto forte, e a questão da desprecarização dos vínculos trabalhistas com composição de carreiras em âmbito nacional, estadual, municipal, a partir dos planos de cargos, carreiras e salários pactuados regionalmente, né? Definição de bases e tetos salariais conforme contextos regionais. Porque isso aí é uma realidade de todos nós. Né? No Rio de Janeiro a gente vê o município que paga mais, né? O profissional vai para aquele município que paga mais. E às vezes fica uma relação muito desigual. Né? O município que pode pagar mais arrebata, né, a maioria dos profissionais, e os outros municípios limítrofes, por exemplo, acabam sendo prejudicados. Né? Pagamento por desempenho, né, colocamos aqui interrogado. Né? Necessidade de aprofundar o debate. Esse foi um tempo, um tópico, esse aqui que a gente não conseguiu tempo para esmiuçar e entrar no consenso. Então a gente ficou naquele meio termo, assim, é pagamento por desempenho mesmo? A gente entra nisso, não entra, como é que é isso? Né? Então, próximo. Já? A autonomia dos municípios em executar a atenção básica foi um ponto que a gente também debateu, né? Até que ponto também a gente interfere, porque existe autonomia que precisa ser respeitada, articulada. Por isso a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, em colegiados, para que todos tenham a sua fala, a sua visão incluída, né, dentro do processo. Os atores regionais devem mediar e apoiar as escolhas e decisões locais. Colegiados regionais, CIR, CIP, são instâncias de decisão compartilhada. Instituir e efetivar grupos de trabalho ou câmaras técnicas de atenção básica nas CIR,
CIBs que integrem os diferentes atores da gestão regional. Também uma estratégia que a gente pensou de estar arrumando, organizando, né, esse trabalho em nível de atenção básica. Fomentar que os organogramas das secretarias municipais e estaduais priorizem a atenção básica como transversal à política de saúde. Né, porque também houve bem essa discussão com as secretarias, né, tem secretaria que nem tem definido no organograma a atenção básica. Outro ponto que a gente não entrou em consenso foi nomear coordenadores regionais de atenção básica. Não, isso não está certo, como é que vai ser, como é que a gente articula. Então, a gente não entrou em consenso, embora um ou outro estado tenha isso como realidade, né, como necessidade. Uma outra questão que a gente veio também, até conversando depois do grupo, um grupo menor, é assim, cada território, cada estado tem a sua realidade. Né? Então, isso aí, oi. Acho que não foi consenso, é porque tem estado que só tem uma região. Acho que foi isso que foi colocado por Alagoas e... Não, sim, mas na realidade, que eu digo que foi consenso, é que o que nós colocamos em vermelho foi retirado no grupo, de que não deu tempo da gente debater, por isso não foi consenso. Né? Tinham pessoas que concordavam, tinham pessoas que não, então a gente precisava de um tempo maior para dentro do grupo, sim. Né? Para dentro do grupo, sim. A gente aí colocou em vermelho. Não foi isso? A maioria do grupo? Então, próximo. Integração em rede. Estimular a participação dos gestores nas instâncias colegiadas. Garantir logística. Fortalecer grupos de condução das redes de atenção. E articular comunicação entre os colegiados e assessorias regionais. Também a gente estava colocando até assim, na experiência do Rio, nós temos apoiadores em nível central na Secretaria de Estado que trabalham com os municípios, então são separados por regiões. E aí a gente trabalhou um pouquinho também essa questão de assessoria, lá nós temos um pouco dessa realidade. E vem sendo a estratégia legal, que é ter assessores, né, que são vinculados direto à superintendência e à coordenação do apoio, que também coordenam mais diretamente os apoiadores regionais que trabalham com os municípios. Próximo. Controle e valorização do trabalho. Apoio institucional e matricial, definição de critérios para perfil dos gestores. Educação permanente para servidores que atuam nas regiões. Educação permanente para gestores e profissionais de atenção básica de forma regional. E gestão das coisas e recursos. Implantar tecnologias de integração e resolutividade, o caso do Telesaúde. E esses dois pontos também a gente precisava debater um pouco mais, que é implantar modelos de consórcios e contrapartida financeira. Aqui a gente ficou na... Quem propôs essa questão da contrapartida, a gente discutiu um pouco mais, entender o que quer dizer isso, né? Que contrapartida é essa, como vai ser isso. Então, olha só. Né? Não, tem modelo de atenção. Integrar a atenção básica aos mecanismos de regulação, que também foi um outro ponto que a gente precisava esmiuçar, que a gente não teve tempo. Tá? Não, antes mesmo de vocês apresentarem, já um pouco ali, e já foi aparecendo algumas coisas também que a gente já tinha trazido um pouco de reflexão pela manhã. E aí o ponto de partida que a gente pensa, né, um pouco do cérebro do grupo, né, quando a gente fala de rede, então é pensar que tem que se construir então um compartilhamento do cuidado, uma articulação entre os serviços, né, e buscar uma responsabilização de cada espaço. Então, de uma forma isso sim é objetivo, mais ou menos isso que a gente foi entendendo. Então, essa questão assim, de localizar as necessidades, mapear os profissionais, mapear os serviços, né? Buscar fazer um estudo epidemiológico para justificar as necessidades, né? de localização.
é interessante. Agora, eu queria trazer duas coisas aqui que me chamaram a atenção e a gente pode complementar aqui, né? Uma coisa que não apareceu no outro grupo, e aqui também não eu senti falta de estar colocando, é a questão do contexto de política partidária que a gente tem. Né? Ah, sim. É que na apresentação no outro vem aqui, né? Então, quando a gente está falando então, de uma articulação de rede, de longitudinalidade, de responsabilização, e a gente esquece desse contexto que acontece, né? Inicialmente, a cada 2 anos, de 4 anos, aí tem os ciclos que acabam se quebrando, né? Então, no município, isso se reflete de 2 em 2 anos, né? De uma certa forma. Depois que estiver errado. E isso acaba fragmentando toda essa construção, né? A longo prazo. Porque uma articulação de rede vai envolver principalmente isso, né? Comunicação, então é um investimento a longo prazo, né? É pensar nos instrumentos e ferramentas, consolidar atores, trazer espaço para outras pessoas participarem também. Né? Isso é uma construção que exige uma continuidade, e com essa descontinuidade que a gente tem, isso fica bastante comprometido. Né? E dessa responsabilização dos serviços, que é cada serviço localizado dentro da rede e entender qual é o papel dele. Né? E aí também o investimento a longo prazo, dos entendimentos, da formação dos profissionais, do que tem disponível, de quantidade de serviço, do que ele está ali para atuando. Então, essa reflexão que eu queria trazer de uma forma bem breve, que a gente também não deixar passar. E outra coisa que chamou a atenção é a questão da regulação. A gente trouxe o papel da regulação como um lugar que vai tentar estabelecer fluxo e quantidade, né? Tentar trazer o que tem de serviço para estar atendendo aquela necessidade de saúde, mas também como uma possibilidade de apoio diagnóstico, que foi o que o outro grupo trouxe. Né? E também é um serviço que, na medida que ele faz a regulação para definir os fluxos, ele também está dizendo o entendimento que ele tem de como tem que se fazer aquele tipo de abordagem, aquele tipo de atendimento de saúde. Por exemplo, se eu recebo lá um encaminhamento, um tipo de exame, que no meu entendimento, na minha avaliação ali, eu sei que é uma coisa para a atenção básica fazer, dependendo da forma como eu trabalho com a atenção básica, eu posso estar instrumentalizando os profissionais da atenção básica para estarem realizando aquela atividade e outras coisas virem da regulação que realmente necessitam de uma atenção a mais ou até de um fluxo diferente. Né? Então, foi essas duas coisas que eu queria ponderar para a reflexão do grupo. Legal. Levantar só um questionamento, e quando vocês pensam, né, nesse modelo idealizado de uma gestão regional, se vocês levantaram a questão da relação com o setor privado, né? Quando a gente pensa a região, e pensa a regulação, e pensa acesso, e pensa em produção de rede de atenção, né? Como é que entram os outros interesses? Como é que essas instâncias lidam, em alguma medida, com esses poderes que atravessam o SUS? Né? O grupo como estudioso começou também a trabalhar muito com perguntas, né? E muito assim, o que é e como fazer, né? Acho que é isso. Então, tem algumas questões aqui, então acho que eu vou muito mais para ser sistemático, objetivo, levantar algumas questões, né, que chamam a atenção para nós. Na finalidade, né, você fala de gestão compartilhada. O que é gestão compartilhada para vocês? Né? Como faz gestão compartilhada? Você falou do COAP, né? O COAP para vocês é um instrumento, a existência dele por si só garante a regionalização, a integralidade lá. Então, se não, como fazer de fato ele acontecer para que não seja um mero instrumento cartorial? O que é coordenação do cuidado para vocês regionalmente? Porque se a questão do cuidado, da atenção básica está nos municípios, estão fazendo a atenção básica, como a gente trabalha a coordenação do cuidado regionalmente? Né? O que a gente chama de coordenação do cuidado regional? Vocês, né? Vocês também falaram, eu estou, não lembro, né? Dos fóruns sistemáticos, a importância de ter. Para quê? Para que a gente tem que ter fóruns sistemáticos? Para que a gente faz? Sentar, conversar, né? Qual a intencionalidade? Tem intencionalidade? Se tem, para que a importância deles, né? Nos planos de carreiras regionais, que você coloca, né? Desempenho, né? Não houve divergência e tal. O que é desempenho? O que é desempenho do profissional? O que é? Quando ele faz bem ou não faz? É quantidade, produção, é qualidade? O que é? E isso seria um modelo terrorista? Isto é, pode ser considerado dentro de um outro modelo ou não? Né? Mais duas, eu acho. Modo de governar. Né? Como que a gente faz uma região, na gestão, enfim, do colegiado da CIR,
já que a gente tem autonomia interfederativa. E quando o Estado não quer, ou o município não quer, como a gente resolve isso? Qual é a alternativa? Posições completamente diferentes. Como a gente trabalha isso regionalmente? Eu acho que o grande desafio hoje que a gente tem é a questão da regionalização, né? Mais duas coisas. A atenção básica na estrutura garante que ela seja prioridade? Colocam que é importante ter na estrutura a atenção básica, na estrutura, no organograma. Isso necessariamente garante que ela é prioridade ou não? E aí eu vou parar. Último, a questão da dimensão da integração de rede que vocês colocam. A dimensão política, ela aparece aonde, né? Na questão de criar isso. E implantar, e aí, faz como para implantar todas aquelas questões que vocês puderem? Tem que implantar isso, tem que implantar aquilo. Bacana, mas como a gente faz isso, né? É isso. Eu já estou desistindo de fazer a pergunta. Então, continua amanhã. Mas não vou me estender muito, não. Eu fiquei mais pensando dentro dessa questão da gestão regional compartilhada, com os atores envolvidos, me chamou a atenção um pouco a questão do Ministério, né? Como que vocês veem o papel do Ministério apoiando e tal, essa questão regional. Você está falando dessa cogestão aí que vocês colocam, onde é que aparece esse papel do Ministério para vocês? Praticamente todas as perguntas que eu ia fazer, a Márcia já colocou, mas o que mais eu pensei foi isso, de fazer uma reflexão em cima do porquê é tão difícil, né, isso aí nem precisa ser respondido, implantar algo como esse que vocês estão propondo, né, porque me parece que há um certo consenso aqui, tanto no grupo anterior como nesse, e neste próprio curso de formação, eu acho que tem algum pensamento comum sobre determinadas formas de fazer a gestão, mas por que a gente não consegue fazer, né? Isso aí não precisa ser respondido, acho que talvez seja mais difícil. Mas por que a gente não consegue? É a questão política que já me levantou, né? O que é que está por trás disso tudo que a gente almeja, né? Que parece ser consciência até dado entre nós, aqui, nós estamos falando de coisas não conhecidas entre nós, mas por que é tão difícil efetivar esse tipo de coisa? Não precisa responder essa pergunta, mas é só uma reflexão do que foi apresentado no grupo 1 e agora no grupo 2. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer as perguntas. De fato, elas são alinhadas com bastante. Inclusive. E aí nos ajudou a lembrar de questões que debatemos e que não foram possíveis ser destacadas na apresentação. Em relação às questões, eu iniciaria com a reflexão do contexto político partidário, né? De fato, isso foi uma tônica do debate no grupo e a gente tomou como exemplo um exercício já em prática em Minas Gerais de que tomar como realidade concreta, a questão política é a nossa realidade, inclusive vivemos num país democrático, mas precisamos alinhar com as questões técnicas e as possibilidades da realidade local regional. Nesse sentido, por exemplo, nessa nossa governança regional para atenção básica, pensamos na realização de processo seletivo associado às indicações políticas. Então, há um rol, né, por exemplo, uma lista tríplice, onde podemos participar de processos seletivos onde essa indicação política ela é contemplada, porém associada a um perfil técnico que vai possibilitar as atribuições adequadas àquela função. Quer complementar? Na verdade, esse é um exemplo, isso não resolve toda a questão partidária, mas que nos tomou como uma questão para trabalhar mais na frente, né? E aí, em relação à questão político-partidária, a gente também pode associar com a questão que Tereza, me parece, trouxe da governança regional, né? É um desafio importante, eu acho que esse desafio também foi trazido no início do debate que tivemos divergências, estávamos falando de gestão regional, a descentralização regional do Estado ou espaço territorial regional, né?
que, portanto, necessariamente trabalha com diversos atores que precisam, né, mediar as relações de poder, e tomamos a decisão de trabalhar com esse espaço territorial onde tem essa diversidade de atores e, portanto, trabalharmos vinculados diretamente com as comissões interfederativas regionais, as CIS. De que forma? Operacionalmente experimentando. Estamos nos colocando num processo de experimentação. A partir de grupos de trabalho ou câmaras técnicas que estivessem debruçando sobre as questões de atenção básica, desde a gestão do trabalho, gestão do pessoal, como o próprio projeto político regional para a melhoria do acesso com qualidade desse território, que estaria, portanto, ofertando e construindo possibilidades operacionais e técnicas para a deliberação dessas CIS. Então, trabalhar essa governança regional de forma a permitir suporte, subsídio mesmo para as deliberações dos colegiados, mas que também não impedisse deliberações de acordo com a suficiência da necessidade desse grupo da gestão regional da atenção básica. Tem alguns tópicos aqui que a gente vai querer devolver para vocês. A gente não tem resposta, a gente não também, não é claro que ninguém tem resposta para tudo, nem para, né, não é essa a intenção, mas a gente quer devolver. Porque são questões que nós levantamos e que são difíceis, né, por si só. E a gente também não teve tempo de conversar. Então, a questão da regulação e apoio diagnóstico, né? A regulação, todos nós sabemos que é um nó, né? Não é só num estado ou no outro, é uma questão muito difícil, né? Que engloba, né, diversos interesses, né? Então, a relação com o setor privado a gente também não debateu, mas é outra questão também que eu acho que merece uma discussão, acho, do grupo como um todo, porque, né? Não, aparece no diagnóstico, aparece no dia a dia, aparece desde aqueles municípios que, se você for ver, por exemplo, em alguns municípios do Rio de Janeiro, você vai procurar recurso público, você vê só privado, né? E como é que você faz, né, serviço? Você faz SUS, no município só tem recurso, né? Só tem unidade privada, por exemplo, materno infantil. Nós temos lá que não tem maternidade pública e a região não tem. E como é que você trabalha? A questão da rede cegonha com isso. É outra questão que é difícil. Então, acho que a gente podia trabalhar no grupão. Agora, como fazer gestão compartilhada, né? A gente entendeu que o que colocou aqui dava mais ou menos a noção de como a gente pensa que faz. Né? Pelo menos pensa que faz, né? Que é a questão da discussão em roda, que é ir para os municípios, né? Que é discutir e estar dentro dos colegiados de gestão, né? Tá articulando com as pessoas, realmente fazer um trabalho de articulação para dentro das instâncias que a gente tem possibilidade de tecer um trabalho. Né? Então, assim, por exemplo, os fóruns lá na Secretaria de Estado de Saúde do Rio têm sido potentes pra caramba, os fóruns estaduais, para a gente começar a trabalhar e tecer muita coisa. Então, muita coisa, a questão do PEMAC, né, adesão PEMAC, a Provab e várias outras questões que a gente tem conseguido trabalhar em nível regional, né, e estadual, com rodas de discussão, com oficinas. Então, eu acho que é aposta nos grupos e nas rodas mesmo. Né? A coordenação do cuidado regionalmente, a gente vê, pelo menos, né, do grupo, acho que ficou clara essa questão, que é por aí. Né? Como coordenar regionalmente a atenção básica se ela é de inferência, por exemplo, mais municipal do que estadual. Né? Quem tem esse compromisso. Agora, a gente entende, por exemplo, que o Estado, embora seja do município, o Estado tem toda a responsabilidade, né? Porque os municípios estão dentro do Estado. Então, como é que a gente trabalha isso? Eu acho que também utilizando as mesmas ferramentas dialógicas, partindo lá para a galera, indo para o município para trabalhar, porque uma coisa que a gente sempre discute lá, assim, os nossos clientes são os municípios.